Olá, pessoal. Bom, agora nesse novo conjunto de aulas, a gente vai sair um pouco do foco da teoria sobre linguagens, nas relações e da forma que os problemas eram abordados, né? A que nível de poder de máquina nós tínhamos de acordo com a linguagem que a gente estabelecia aquele problema, e ainda a gente vai sair um pouco daquela abstração do poder computacional da máquina para entrar agora num conjunto de aulas que definem a eficiência nas máquinas de Turing, tá? Então, nesse primeiro ponto, nós vamos considerar essa linguagem 0n, 1n para o n maior ou igual a zero. E a gente viu que essa linguagem ela pode ser estabelecida tanto por máquinas de Turing, como também autômatos de pilha, né? E aí, dentro dessa ideia, a gente estabeleceu que essa linguagem ela pode ser reconhecida por um autômato de pilha, né? E ainda por uma máquina de Turing. E eu diria ainda que essa máquina de Turing ela pode ter a fita limitada ou ainda a nossa máquina de Turing universal, tá? Então essa linguagem ela pode ser reconhecida por esses três reconhecedores, né? Se assim dissermos. E aí a gente sabe que essa máquina de Turing ela tem um poder de decidir mais linguagens do que essa relacionada ao autômato de pilha, tá? Então agora a gente vai preocupar um pouco em, olha, eu vou desenvolver uma máquina de Turing que resolve, né, que decide essa linguagem, mas eu preciso saber qual é a eficiência para essa tarefa. Então, eu posso projetar uma máquina de Turing que tem uma estratégia, eu posso projetar uma máquina de Turing que tem essa estratégia A1 e uma máquina de Turing que tem uma estratégia A2. A pergunta é saber, dentre as duas, qual vai funcionar, qual vai decidir mais rápido, tá? E aí, dentro do contexto de análise de algoritmos, né? Aqui no nosso caso, o algoritmo tem a mesma característica de máquina de Turing, exceto pelo nível de especificidade, nós vamos trabalhar agora a eficiência, considerando tanto o aspecto de algoritmos, e nós vamos ver aqui uma ordenação e bubble sort para tratar a nossa notação assintótica. Logo em seguida, nós vamos focar a notação assintótica, percebendo que tanto máquina de Turing como o algoritmo, nós temos que desenvolver um passo a passo, e esse passo a passo pode custar um pouco mais do que para uma estratégia A do que para uma estratégia B. Então, já que o contexto dessa aula é pensar em termos de eficiência, né, e não em decidibilidade ou indecidibilidade de uma linguagem, vamos considerar o exemplo, a linguagem L, tal que eu tenho 0n, 1n para n maior ou igual a zero. Então essa é a nossa linguagem base para analisar uma estratégia. Então eu vou considerar também uma máquina de Turing qualquer que vai decidir essa linguagem. Quanto tempo m gasta para decidir L? O que é essa relação de tempo, né? Então o tempo aqui para a gente vai ser o número de operações que essa minha máquina realiza, o tamanho da sequência de configurações. Então, para eu definir o tempo da minha máquina M aplicada a um problema, eu devo considerar as entradas, as instâncias de entrada, e em seguida saber qual é o número de operações, quantas operações, qual a sequência de configurações que eu preciso ter na minha máquina para chegar até a resposta de reconhecimento ou não reconhecimento. Então, essa minha sequência de configurações que eu cito para minhas instâncias, ela vai funcionar para qual palavra? Na realidade, ela vai ser em função do tamanho da sequência que é o nosso tamanho da palavra. Então, toda a eficiência que eu vou testar de uma máquina, ela vai depender do tamanho da palavra de entrada. Se levarmos para a ideia de algoritmos, a gente vai tratar como o próprio tamanho da palavra como n, né? Lá nos algoritmos, na análise, né, no projeto de análise de algoritmo,
a gente trata a notação de um algoritmo em termos de sua complexidade, considerando o tamanho de uma entrada. Aqui não é diferente, aqui é a mesma ideia. Então, a análise de algoritmos primeiro passou pela análise sobre máquinas de Turing, tá? Sabendo que máquina de Turing é a mesma conceitualização de algoritmo, linguagem é a mesma consideração de um problema, tá? Agora, o que acontece é que, em alguns momentos, se eu utilizar palavras de mesmo tamanho, sei lá, cadeias de tamanho 2, cadeias de tamanho 4, pode ser ainda que a configuração para o reconhecimento dentro da minha máquina, ela tenha um tamanho diferente, tá? Então, para exemplificar melhor, suponha que eu tenho aqui a minha máquina M e com a cadeia 0000, ela necessita de 6 passos, ou para aceitar ou para rejeitar. E para a cadeia 0011, tá? Se a gente considerar essa linguagem L, essa cadeia vai aceitar. E aí ela vai necessitar de 12 passos. Mas é importante destacar que para a gente, nós vamos pensar em algo robusto, né? Então nós vamos pensar no pior caso para dar um grau de eficiência da minha máquina. Então pensar no pior caso é pensar no momento em que eu vou ter uma cadeia de tamanho 4, que tem características de uma linguagem, tá? E se vai aceitar ou não, não me interessa. O que resta saber é que a minha máquina vai ter 14 passos para checar, no pior caso, que 1010 não pertence à minha linguagem L. Tá? Então aqui é decidível, então sempre ela para retornando um valor. Então o pior caso vai ser algo que deve ser evidenciado para dizer a performance de uma máquina. Então não adianta nada dizer que 0011 é uma cadeia de tamanho 4 e ela vai ser aceita com 12 passos. Eu quero pensar no pior caso, mesmo que aceite ou não aceite. Por exemplo, 1010, eu vou demorar 14 passos na minha máquina, de acordo com a estrutura que eu vou fazer para ela, tá? E aí essa configuração depende muito da forma que você elabora o seu algoritmo, né? A sua máquina de Turing. E por isso nós temos lá em projeto de análise de algoritmo características interessantes que te permitem implementar algoritmos com uma estratégia mais eficiente. Aqui a gente vai preocupar, em princípio, para trabalhar o reconhecimento dessa eficiência dentro de uma máquina. Tá? A construção de uma máquina mais eficiente passa realmente também pela a forma que você vai configurá-la, né, em termos de algoritmo para sua configuração. Pois bem, outra cadeia que vai ser aceita aqui também, dentro desse contexto, né, vamos ver se eu tenho outra. Não, aqui eu não tenho mais nenhuma, né? A única cadeia que vai aceitar é 0011 para aquela linguagem. Só que eu tenho que considerar, como eu falei, os 14 passos no pior caso para definição de uma máquina M que eu estabeleci. Pois bem, então o que eu quero agora é ligar uma máquina M com uma função que trata o seguinte: os naturais nos naturais, de forma que a minha FM passando N, onde N é o tamanho da maior sequência de configurações, aliás, onde N é o tamanho da minha cadeia, o resultado dessa função é o tamanho da maior sequência de configurações entre todas as palavras de N. Então, lembrando o exemplo anterior, se eu pegar 0011, é só aceitação, é 12. Mas o que me interessa aqui é a configuração no pior caso, que é 14. Então, se eu passar f de m passando 4, ou seja, o tamanho das palavras que contém 4, né, que tem tamanho 4, eu vou saber que a minha máquina demora, no pior caso, 14 passos, 14 configurações, para informar que não aceita uma cadeia, tá? Então, independentemente se aceita ou não, ela vai demorar 14 passos de eficiência para dar uma resposta. Então, essa é a minha função FM, que recebe como entrada cadeias de tamanho n, ela sim vai ser a função de custo de tempo, de pior caso, para uma máquina M qualquer. Bom, então para exemplificar melhor o que eu comentei em termos de análise do pior caso, vamos considerar essa máquina M1, tá? Com os seguintes estados, o seu estado de aceitação, e vamos agora utilizar a sequência de configurações
assumindo que essa minha máquina 1 vai ter como entrada essa cadeia W, tal que esse W é igual a 0, 0, 0, 1, 1, 1. E esse meu W é uma cadeia que vai ser aceita pela linguagem e ele tem comprimento igual a 6. Tá? Então vamos pensar o seguinte. O primeiro ponto que a gente vai analisar é o seguinte. Q0 vai estar no estado inicial, a primeira configuração já está condicionada aqui. Logo em seguida, pela análise da minha máquina, eu tenho marco X, leio 0, marco X e vou para a direita. Então, leio 0, marco X e vou para a direita. Está aqui a segunda configuração. Logo em seguida, eu leio 0 e vou indo para a direita, né? Leio 0, vou para a direita, terceira, leio 0, vou para a direita, quarta. Aí eu encontro 1. Na hora em que eu encontro 1, eu marco Y e vou para a esquerda. Encontro 1, marco Y, né? E vou para a esquerda. Logo em seguida, eu vou para a esquerda até encontrar o X, que é esse primeiro loop, tá? Esse nosso primeiro loop, ele vai ser executado quantas vezes? Ele vai ser executado até encontrar a metade da cadeia, né? Então, a metade da cadeia é 6 sobre 2, mais a configuração inicial, 6 mais 1. Então, ele vai ser executado 7 passos inicialmente aqui, e eu vou multiplicar esses passos, a gente vai ver mais à frente, pela quantidade de vezes que esse loop vai ser executado. Então, se a ideia da máquina é pegue um 0, encontre um correspondente, pegue um 0, encontre um correspondente, pegue um 0, encontre um correspondente, eu vou executar essa quantidade de estratégia, esse procedimento, o tamanho da cadeia sobre 2. Mas tudo bem, vamos só considerar esse primeiro loop aqui. Ó. Nesse primeiro loop, eu vou executar 6 vezes para uma cadeia de tamanho 6, logicamente, mais a configuração inicial. Então, 6 mais 1. Quando eu encontrar esse primeiro X aqui, eu vou para o segundo, né? Então, eu já estou executando a segunda vez o mesmo laço, tá? E aí, quando eu chegar no terceiro 0, eu vou executar mais uma vez. Então, eu acabo executando aquilo que a gente comentou. Se como a cadeia tem 6 passos, tem tamanho 6, eu vou executar esse primeiro laço aqui. Vai demorar 7 passos para executar esse laço, porque a cadeia tem tamanho 6. Entretanto, eu vou executá-lo n sobre 2, que é justamente 3 vezes. Está aqui, a gente já completou 1, 2 e 3. Logo em seguida, eu vou chegar no momento em que eu tenho x, 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 já demarcado, y, 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 né? E eu vou estar bem aqui, ó. Tá? Aí o que eu vou fazer? Vou levar o y para a direita, tá aqui, vou levá-lo até o final. Quantos passos eu vou dar aqui nesse caso? Como eu sei que a metade das cadeias é 3, né, que é 6 sobre 2, eu vou levar ele mais 1, tá? Porque eu tenho a configuração inicial, então eu vou fazer mais 3 vezes. Então, até aqui, o que foi que eu fiz de passos? Eu fiz 3 vezes 6 mais 1, mais 1 mais 6 sobre 2. E o último passo é definir a configuração final da leitura do vazio, né? Vazio vai para a direita e aceita. Então, eu tenho mais um, que é o de aceitação. Se a gente somar todos os passos que essa máquina deu, nós temos 6 sobre 2, 3, que foram essas 3 instruções do nosso laço, que multiplica 1 mais 6, né, que é justamente os 7 passos necessários para tratar aquele primeiro laço. Em seguida, eu somo 1 mais 6 sobre 2 e a configuração final de aceitação, que é 1. Então, eu tenho 26 passos para a cadeia de tamanho 6, aqui exclusivamente essa cadeia. Só que agora a gente está preocupado com o limite superior. Então, se eu generalizar, o que eu tenho? N sobre 2, considerando que esse 6 é justamente o meu N, que é o tamanho da cadeia, tá? Então, aqui a gente vai considerar N
como sendo o tamanho da cadeia de entrada. E aí, considerando essa estratégia, eu vou ter n sobre 2 vezes 1 mais n, mais 1, n sobre 2 mais 1. Isso me leva a n sobre 2 mais 2n sobre 2, mais 2. Tá? Então, se a gente fizer esse cálculo, o que eu tenho aqui, né? Antes desse passo? Eu tenho n sobre 2 mais 2n sobre 2, né? Mais 2. E aí eu chego nessa situação, que é n sobre 2 mais n mais 2. Então, a minha função f da máquina 1 para n, ela vai ser igual a n sobre 2 mais n mais 2. Ora, então se eu tenho essa minha função, eu posso agora aplicar para vários n's. Então, se eu for considerar para vários n's, para o n igual a 2, eu tenho o valor 6. Para o n igual a 4, a gente encontrou o 14, que é o pior caso. E, finalmente, para um n igual a 512, sei lá, eu tenho 131.586 passos. Agora, a gente pode melhorar a eficiência dessa máquina? Será que se eu mudar a estratégia dos rótulos que eu fiz, dos estados, das ligações, eu posso obter uma máquina mais eficiente? Bom, então isso é possível, tá? Vamos considerar agora essa nova estrutura para a máquina. E vamos considerar uma cadeia W de entrada com o valor 0, 0, 0, 1, 1, 1. E aí a nossa fita contendo os elementos brancos. Então a estratégia agora para essa máquina 2 é, olha, inicialmente eu tenho 0, vou marcar um valor Z nela. E aí, próximo zero que eu encontrar, eu deixo o 0 e vou para a direita. Aí encontro mais o 0, eu marco x, vou para a direita. Encontro o 1, eu marco y, vou para a direita. Encontrando o 1, eu deixo o 1, vou para a direita. E encontrando mais 1, eu deixo esse y, troco por y e vou para a direita. Agora, encontrei o meu vazio, vou para a esquerda. Encontrei y, vou para a esquerda, encontrei 1, vou para a esquerda, encontrei y, vou para a esquerda, encontrei x, vou para a esquerda, encontrei 0, vou para a esquerda, até que eu encontro o z e vou para a direita indo no estado Q6. Estou aqui. Ao encontrar o 0, eu marco x e vou para a direita. E aí estou no estado Q1, x eu vou para a direita, y eu vou para a direita, até que eu encontro o 1. E aí eu marco y e vou para a direita encontrando mais um y, vou para a direita até que eu chego no vazio e nesse branco eu volto para a esquerda lendo y, volto para a esquerda lendo y, volto para a esquerda lendo y, até que eu encontro o meu z e vou para a direita. Ao encontrar um x eu vou para a direita, ao encontrar outro x aqui eu vou para a direita, ao encontrar y eu vou para a direita, y, até que eu chego no U, vou para a direita e aceito a cadeia. Tá? Então, perceba que a minha análise para uns laços, agora, ela foi quebrada sempre com n sobre 2. Né? Então, eu comecei analisando o meu n, depois analisando o n sobre 2, e assim fui fazendo até chegar na análise final da configuração final. Então, se a gente pegar agora um exemplo contendo 8, a sequência de configurações para a máquina 2, considerando agora 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, ela seria o estado inicial, né? E aí o estado inicial só cai uma vez aqui, que é para a marcação do Z, tem essa configuração. O próximo passo que eu vou dar é N, porque é percorrer até o final da palavra. Então, o que foi que eu fiz? Eu fui até o final da palavra, considerando sempre um elemento x e um elemento y, e o meu próprio z para definir o início. Né? Então, eu percorro N até o final da palavra. Depois que eu estou no final da palavra, eu vou percorrer agora N-1 até retornar à posição inicial. Então, eu tenho agora um conjunto de passos que vai perdurar por toda a minha entrada. Só que para cada execução que eu faço nessa configuração, né, ó, a configuração inicial,
depois eu faço esse Z, percorre 8, e depois eu faço 7. Mas como é que o tamanho da minha entrada vai sendo reduzido? E aí, como eu tinha colocado, o tamanho da minha entrada vai sendo reduzido pela metade. Então, se ele vai sendo reduzido pela metade, eu tenho log de 2, né, elevado a n, vezes o conjunto de instruções que eu for fazendo, né, que é 1 para a configuração inicial, 8 para percorrer até o final da palavra e 7 para retornar à posição inicial, que é n-1. Né? Então, se eu considerar essa cadeia que tem o tamanho 8, né, então aqui meu W é igual a essa cadeia, e aí o comprimento de W realmente é igual a 8, a gente tem um conjunto de 48 passos para estabelecer uma cadeia de tamanho 8. E aí dá o resultado para a resposta dessa cadeia. Tudo bem, então se eu já sei que ela agora tem essa configuração, eu poderia fazer um comparativo entre as duas máquinas que foram destacadas aqui nessa aula. Então, se eu generalizar essa minha máquina, eu vou trocar o meu 8 por n, né? E aí a minha função f de m, m2, né, que é a máquina 2, para n é 2n vezes log de 2 de n na base 2, né? Vezes log de n na base 2. Então aqui eu tenho log de 8 na base 2, portanto log de n na base 2 e 2 vezes n. Bom, então eu posso fazer agora um comparativo, né? Então se eu pegar um n2, uma cadeia de tamanho 2, na máquina 1 eu levaria 6 passos, na máquina 2 eu levaria 4 passos em termos de configuração. Se eu pegar um n igual a 8, né, nós teríamos 48 na máquina 2 e 42 na máquina 1. Perceba que essa diferença ela vai crescendo à medida que o n também vai crescendo, né? Quando eu testar essa análise levando n ao infinito, a minha máquina 2 ela vai ser mais eficiente. Tá? Então, assintoticamente, a minha máquina 2 ela vai funcionar de forma mais eficiente para um n com entradas grandes. E aí eu posso dizer que o algoritmo desenvolvido para o problema L da linguagem, considerando a máquina 2, ou seja, a máquina de Turing 2, que é a mesma coisa de algoritmo, ela vai ter uma eficiência maior dentre as entradas que a gente considerar para esse problema. E aí, dessa forma, a gente vai agora pensar a análise de complexidade de tempos de algoritmos como a medida da eficiência com qual um dado algoritmo resolve um dado problema. Se a gente considerar agora esses dois pontos, algoritmo é uma máquina de Turing e dado problema é uma linguagem. Tá? Então, essas coisas se assemelham se a gente trouxer para um campo de mais alto nível e para a teoria da computação, que realmente é o nosso objetivo de estudo. E aí, intuitivamente, uma linguagem vai ser o nosso problema, a máquina de Turing algoritmo, e a palavra vai ser a nossa entrada ou instância para esse algoritmo.